Como a detetive Van Helsing desistiu do seu objetivo de eliminar todos os vampiros depois de uma grande revelação. Hoje eu irei falar mais um pouco, dessa vez mais focado no anime, de Canções da Noite. Dessa vez eu vou falar um pouco mais, não do Akoukano, que quer se tornar um vampiro, mas e da saga dele com a Nanakusa, mas sim a saga de outra pessoa, que eu chamo de a lendária e inigualável, a detetive que queria eliminar todos os vampiros. É claro, o motivo pelo qual ela queria eliminar os seus vampiros no caso, da sua adolescência, em que na sua adolescência ela estudava basicamente numa escola noturna. E nessa escola noturna, ela vivia basicamente uma vida muito conturbada, pois o seu pai não dava mais atenção à sua mãe. E ela desconfiava que ele estava meio que pulando a cerca. Pode-se dizer assim, estava metendo a gaia na esposa, na mãe dela, e por isso ela tava meio tipo assim, não tava um convívio muito bem, a família já não tava mais unida, tava muito distanciada, porque o pai, quando não tava no serviço, tava talvez indo para outro lugar. Ela desconfiava que o pai tava se encontrando com outra mulher. E nisso a gente acha que é só mais um caso normal que tem na vida real, de traição e tudo mais. E no que isso vai ter vampiro? Mas essa história fica um pouquinho mais interessante ao longo, vai desenvolvendo. E nessa história foi desenvolvendo, a gente basicamente encontra o motivo pelo qual ela começou primeiro a se tornar uma Van Helsing, a pesquisar e estudar como matar vampiros e querer exterminar todos os vampiros. E isso, o objetivo dela para isso foi, pode-se dizer assim, um caso em que, quando ela estudando na escola noturna, ela conhece a Nanakusa. Pode-se dizer assim, a Nanakusa, quando ela era mais jovem um pouquinho, antes dos 33, ela conheceu ela e tudo mais, as duas firmaram amizade, e a vida dela estava tão, pode dizer assim, ela não estava gostando tanto da vida, que ela também estava no mesmo objetivo, no início, de se tornar vampira, que nem o Koukano. Tanto que ela foi mordida pela Nanakusa e começou a saga de 1 ano para poder se tornar talvez um vampiro. Pois ela também, depois de que conheceu e as duas se tornaram grandes amigas, queriam isso. Só que, infelizmente, ela desistiu desse sonho. Depois que, num dia que ela estava basicamente voltando da escola à noite, junto com a Nanakusa, ela foi basicamente tipo assim, espionar o que seu pai estava fazendo. E nisso, ele espionar ele, seguir ele, depois encontrou ele na rua, ela descobriu que a conclusão de que ela achava que o pai dela estava traindo ela era verdade. E estava mesmo. O pai dela estava saindo com uma outra mulher. O pior é que não era só a traição. Não era só que o pai dela não estava sendo infiel e estava metendo gaia na esposa. Não. O pior é que ela estava traindo a esposa com uma vampira. E ele literalmente se apaixonou por uma vampira. E no universo de Canções da Noite, se você se apaixona por uma vampira, é tiro e queda. Já era. Se essa vampira, por algum acaso, ou vampiro, por algum acaso te morder, já era. Você agora vai ser um vampiro. E foi isso que infelizmente aconteceu com ele. Ele foi transformado em um vampiro e bem no dia do aniversário dela, e tipo assim, o dia que era para basicamente comemorar a festa de aniversário e tudo mais, ele infelizmente estava lá, mas como vampiro. E nisso ela estava tipo assim, com um presente dele, um isqueiro na mão. E ele estava agindo estranho. Ela percebeu que ele tinha basicamente do nada sugado o sangue totalmente da mãe dela. E a mãe dela já tinha ido de Vasco, infelizmente. E ela, com medo, quase foi atacada pelo pai, que estava numa sede por sangue, pois ele tinha meio que perdido a noção do certo e do errado depois que ele se tornou um vampiro. Ele virou quase aqueles vampiros carniceiros que tem em algumas séries, que faz de tudo por sangue. E estava querendo atacar a sua própria filha. E nisso ela conseguiu sobreviver a esse ataque, pois na mão dela ela tinha um isqueiro, que o pai dela, antes de se tornar um vampiro, ele usava muito, ele fumava muito. Esse isqueiro era, como se pode dizer, um item muito valioso para ele.
pois esse item foi dado por ela. Foi dado por ela há anos atrás, quando ela era mais jovem e a família estava de boa, não tinha mais esses problemas familiares, vivia mais em harmonia, pode-se dizer assim. E, infelizmente, ela foi lá e conseguiu ser salva do ataque do pai, que se não fosse isso, o pai dela ela teria ido de Vasco. Mas, em compensação, no mesmo dia, ela perdeu a mãe e o pai. O pai virou, basicamente, virou apenas fumaça. Pois todos os vampiros, quando morrem, viram fumaça. Pois ele, basicamente, ela forçou ele, colocando na mão dele o isqueiro. E nisso começou a saga dela para querer caçar todos os vampiros. E o seu ódio por vampiros. Tanto que ela tinha um ódio específico pela vampira que transformou o seu pai. Que, mano, o cara tava errado. Sem dúvida nenhuma. Ter se envolvido com outra mulher enquanto estava casado e tudo mais, com filho. Estupidamente errado. Sinceramente, ele estava errado por causa disso. Não é uma atitude que tem que se fazer, óbvio. Mas a vampira também não é fogo que se cheira, não, mano. Ela literalmente sai mordendo todo mundo, pô. Ela sai, pode-se dizer assim, manipulando todo mundo. E ó, caguei. Literalmente. Na série, tanto que ela tem um monte de descendente por causa disso. Ela não toma cuidado pra... Ó, aqui eu vou transformar. Aqui eu não vou transformar. Aqui eu só vou chupar o sangue de alguém que nem me conhece direito, que não é me apaixonado, para não transformar ele. Não. Ela tá nem aí. Ela sai transformando qualquer um de uma forma sádica. E, de certa forma, tipo assim, prejudicando a vida de várias pessoas ao longo do trajeto. Tanto que teve um cara que foi transformado em vampiro e ele nem sabia que era vampiro. Que foi um dos casos, basicamente até na primeira temporada tem, que a detetive, meio que quando ela elimina esse vampiro que ia atacar o Colcano e os seus colegas, seus amigos, salva ele, se oferecendo para que ele basicamente mordesse o sangue dele e dando para ele de volta a sua aliança e assim trazendo de volta a sua humanidade. E sim, ela vê os vampiros como uma ameaça por causa dessa vampira específica que fez essa cachorrada. E ela começa toda a sua saga para querer eliminar todos os vampiros. Ela começa a descobrir que tem esse ponto fraco e que outros utensílios podem deixar os vampiros mais fracos, tipo bala, ela pode deixar o oponente mais fraco, demora mais para ele se recuperar. Se eles levar um tiro ou perder uma parte aqui ou ali, eles se recuperam, mas demora mais. Só o objeto de cada um deles específicos, que são os objetos quando eles eram humanos, que basicamente é a saga dela. Tanto que os vampiros na série começam a tentar se desfazer de todos os materiais da época que eram humanos. E nisso, ela ainda assim continua nessa saga. Ela começa a investida no Halloween, que é basicamente na época do seu aniversário. Ela tenta mais uma vez eliminar todos os vampiros. E infelizmente ela fracassa. Depois que todos eles descobrem o segredo e tudo mais de que seus pontos fracos são os seus objetos que eles têm em vida, eles eliminam esses objetos e aí ela não tem mais o que fazer. Pois o objetivo dela nessa série era, para exterminar os vampiros, ela se sacrificar, ela ir de Vasco e assim e fazer com que as pessoas, mesmo que os vampiros não morram, para que as pessoas tenham medo de sair à noite, durante a noite, e assim fazendo com que os vampiros não tenham mais as suas presas, que é basicamente os humanos, que possam basicamente estreitar eles e se alimentar deles. E essa era o objetivo dela. Mas, ao longo da série, ela infelizmente fracassa, pois eles não querem mais eliminá-la. E ela também não quer mais, pois depois que ela percebe que a sede dela por, basicamente, pode-se dizer assim, por vingança, por causa da perca de sua família, levou a ela até mesmo a atirar num jovem garoto inocente, que basicamente, tipo assim, que ele acabou se envolvendo nessa treta apenas por causa de uma paixão tola que ele tinha com a Nanakusa, que é basicamente isso. E nisso, essa revelação, e depois que ela descobre que o Colcano pode se tornar meio vampiro, pode-se dizer assim, ela muda seu jeito de ver. Ela vê que talvez
viver em torno apenas de uma vingança não é a coisa certa a se fazer. Que mesmo tendo perdido tudo, às vezes o ideal não é isso. Você basicamente viver tudo em busca de uma vingança cega. Apesar de que ela é justificável de ter a sua vingança. E depois que ela percebe também que não vai ter mais como combater, pois basicamente ela não tem nem como eliminar essa vampira específica que fez essa cachorragem com ela, que fez ela perder toda a sua família, pois ela não sabe, não tem como saber qual é o objeto dela de pessoal de quando ela era viva, porque essa vampira específica tem milhões e milhões de anos, então não tem como. Se brincar, essa vampira da época medieval, pode dizer assim. Ela, se brincar, é um dos primeiros vampiros existentes. Quem sabe? Mas ela tentou. Ela, por causa dessa revelação, e depois que o Kulkan se foi, ela acabou, tipo assim, ela achou que o garoto e tudo mais tinha ido, tipo assim, tinha ido de Vasco. Ela acabou pensando que essa, basicamente, a saga dela para esse objetivo de afastar os humanos dos vampiros não seja algo tão bom, pois ela ainda não percebeu que há certos casos em que os vampiros, sim, são seres monstruosos e cruéis, que vão roubar a vida dessas pessoas e podem até fazer com que, depois que esses outros seres sejam transformados em vampiros, se tornem seres e que vão viver vários anos de infelicidade na tristeza. Como também pode ajudar pessoas que não tinham mais esperança de viver uma vida minimamente decente, e que por causa pode-se dizer assim, desses vampiros, possam ter essa vida a mais, que é algo que nem mesmo ela irá descobrir, pode-se dizer assim, ao longo da série. Mas tem essa reflexão que faz, como diria o ditado popular do Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E estava quase envenenando ela. Ela estava se destruindo aos poucos, e por um objetivo que ela quase conseguiu. Mas o tempo e o esforço das outras pessoas acabou mostrando que ela não iria conseguir. O máximo que talvez ela conseguisse com seu sacrifício seria o medo de um gato pingado aqui ou ali, que talvez não iria mais sair à noite. Mas a grande parte da população ia estar tô nem aí. Então os vampiros iam continuar chupando sangue e a vida ia que segue. Infelizmente é assim que acontece. Mas foi o esforço dela. Foi o esforço da detetive Van Helsing de tentar eliminar o máximo de vampiros. Na série, basicamente, ela só consegue eliminar 2 vampiros, que são o seu pai, que foi transformado no vampiro pela Haruzen, que é basicamente a mesma vampira que tem basicamente, tipo assim, é a vampira milenar, que tenta basicamente, tipo assim, transformar, abre aspas, transformar o amigo do Kulkan em vampiro. Só que isso é outra coisa na série. Se vocês gostarem desse vídeo, parte 2 de Canções da Noite, eu posso até trazer aqui no canal, pois essa parte da história é um spoiler apenas do mangá. Se vocês ainda não leram o mangá, aconselho vocês a lerem até uma certa parte. O final não é lá grande coisa, mas a história até essa parte é top. O ritmo se mantém e tudo mais. E o legal do mangá é que eles põem coisas em que o anime ignorou. Tem personagens que são massas, principalmente nessa saga da detetive, dos vampiros tentando se proteger da detetive. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E assistam os vídeos que vão aparecer aqui no final. Talvez vocês curtam. E no mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.